Enquanto que na igreja primitiva, os irmãos viviam num só espírito, em unidade, comiam e bebiam juntos todos os dias com singeleza de coração, e aqueles que tinham mais propriedades, vendendo essas propriedades, pegavam o dinheiro e depositavam nos pés dos apóstolos, que repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, onde diz a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos que ninguém tinha falta de coisa alguma. A igreja dos dias atuais está atolada em escândalos e mais escândalos, e ações na justiça também, como, por exemplo, a Igreja Mundial do Poder de Deus e o apóstolo Valdemiro Santiago, segundo reportagem de Veja, que diz o seguinte: derrocada do apóstolo Valdemiro Santiago se agrava e tem até penhora de dízimos. Pasmem, mas isso é verdade. Segue a matéria dizendo: a Igreja Mundial do Poder de Deus, comandada pelo apóstolo Valdemiro Santiago, segue cada vez mais afundada em dívidas e processos judiciais. A instituição e o seu líder são alvos de centenas de ações na Justiça de São Paulo por falta de pagamento de aluguel e ameaças de despejos. No último dia 27, a Justiça de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, determinou que 10% do dízimo recolhido pela sede regional da igreja seja penhorado para pagar uma dívida de R$70 mil em honorários com um advogado. O valor tem origem em um processo em que a Igreja Mundial foi condenada a pagar pouco mais de R$880 mil em aluguéis atrasados à proprietária de um imóvel. Você vê que as dívidas da Igreja Mundial não são poucas. E não para por aí não, tem muito mais, segundo essa reportagem de Veja. Nos primeiros meses deste ano, a igreja foi alvo de outros 3 novos processos. O proprietário de um imóvel de 1.100 metros quadrados no bairro do Butantã, na zona oeste da capital paulista, entrou com uma ação para a cobrança de mais de R$283 mil em aluguéis atrasados. O galpão é usado como templo da Igreja Mundial. Já no fim de março, o proprietário de um apartamento entrou com uma ação de despejo contra a instituição, alegando que o valor do aluguel, condomínio, água e IPTU não são pagos desde que o contrato foi firmado em novembro de 2022, num total de R$12 mil. O imóvel fica em um condomínio no Brás, na região central de São Paulo, e tem 51 metros quadrados, divididos em cozinha, sala, 2 quartos, banheiro e varanda. E ainda há mais um processo de janeiro de 2023 contra a Igreja Mundial do Poder de Deus e o Valdemiro Santiago, por uma loja de informática, segundo diz a reportagem. A Ômega Brasil, que é localizada no bairro do Ipiranga, alega que a Mundial fez uma compra de 4 HDs externos no valor total de R$29 mil, mas não pagou. E aí, meus amigos, fica aquela pergunta que não quer calar. O que de fato está acontecendo com essas igrejas? Será que os seus líderes não estão administrando bem os recursos que chegam às suas mãos? É apenas uma má administração? Será que estão desviando estes recursos para usarem em benefício próprio? Ou será que o povo já não oferta e dizima mais como antigamente? E por isso eles não estão conseguindo honrar os seus compromissos. Lembrando para você que são apenas perguntas. Bem, seja qual for a resposta, o fato é o seguinte: é que as igrejas dos dias de hoje não se assemelham nem um pouco com a igreja primitiva. Como eu já falei para vocês, na igreja primitiva,
os irmãos viviam em unidade, comiam e bebiam juntos com singeleza de coração. Os que tinham mais vendiam suas propriedades, davam aos apóstolos o valor que fora vendido, e esses tinham a responsabilidade de repartir com todos de uma maneira que assistisse à necessidade de cada um, e ninguém tinha falta de coisa alguma. E é importante dizer para vocês também que os apóstolos tanto não usavam esses valores em benefício próprio para enriquecimento deles, como não faziam investimentos extras em nome da igreja naquela época. Era tudo repartido com os irmãos de uma maneira que assistisse à necessidade de cada um, e ninguém tinha falta de coisa alguma. Já na igreja dos dias atuais, o que nós vemos são os líderes dessas igrejas se enriquecendo cada vez mais, passeando de carros importados, de jatinhos, e muitas vezes passando suas férias nos resorts mais caros que possam existir. E você, o que é que você acha de tudo isso, hein? Deixa aí o teu comentário, diz qual é a sua opinião, é muito importante para a gente aqui do canal saber, tá certo? Eu vou ficando por aqui e já peço ao nosso bom Deus que continue ajudando e abençoando a todos, e até o nosso próximo encontro.